Olá! Olá, Tudo oi bem, minha Neide, amiga? Tudo boa bem? Graças a noite, Deus, boa noite. boa E como noite. é você, minha amiga? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Neide? Tudo jóia? Que alegria estar de volta com você. Pois é, eu hoje fui celebrar o aniversário de uma filha espiritual minha e nós celebramos com a Santa Missa, o aniversário dela. Mas a missa mudou de horário, é 7h30. Aí eu achando que o padre estava atrasado e falaram, não, o horário mudou mesmo. Falei, Ah, que pena. misericórdia. Aí acabou atrasando. Mas não tem problema, Deus sabe de todas Não, as coisas. Quem sabe Deus reservou esse momento especial para alguém que esteja realmente precisando, né, Alicia? E é que ia chegar verdade. mais tarde. Hoje Porque algumas nada, pessoas me disseram isso. porque nada é coincidência. Deus vai falando, Deus vai nos direcionando, porque Ele quer sempre estar conosco. Então, nós vamos começar a nossa live, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Que Nossa Senhora conduza essa noite para que nós possamos compreender a graça e a plenitude de florescer para a eternidade. Hoje nós estamos com uma live mega especial e que muitas vezes é muito difícil para as pessoas até tocar nesse assunto, né, Lisiane? As É pessoas, verdade, Neide. as pessoas têm uma resistência tão grande, mas tão grande, que ela não consegue nem tocar nesse assunto. Acho que Alguns anos. muitos vão até fugir da live. É verdade, é verdade, é verdade. Alguns anos atrás eu fui pregar um encontro e esse encontro era, o tema desse encontro era reconciliai-vos com a morte, de nós nos reconciliarmos com essa passagem, vencer os medos, os bloqueios de, de viver realmente uma vida como se fosse o último dia. Hoje é meu último dia, né? Então, E tinha gente no retiro? eu tinha, É. e deu um número bom de pessoas. É porque são muitas dores, né? Também pela cura das dores, Uhum. das perdas, né? A Sim, sim. separação. Que Ah, não é uma sim, sim. perda, é um ganho. Na verdade, É. nós devíamos viver como se fosse um ganho, né, Alicia? É. Tem Por um isso que Paulo, mistério aí que a gente vai falar sobre esse mistério. O que que ganha? Paulo escreve em Romanos 8, no versículo 18 e seguintes, ele escreve dizendo assim: Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos será manifestada. Quando nós compreendemos essa fala de Paulo, nós começamos a compreender o que é florescer para a vida eterna. Uhum. Mas para compreender isso, nós precisamos compreender qual é o sentido da nossa vida, né? Compreender que aqui é uma passagem, que nós somos seres espirituais num corpo carnal, Uhum, mas uhum. por um breve tempo, por um brevíssimo tempo mesmo. Lindo poema de Santa Teresinha, quando ela diz que a vida é um brevíssimo segundo que me escapa e que me foge. E é verdade, essa é uma grande verdade. A vida é um brevíssimo segundo e que escapa e que foge o tempo todo e que a cada dia se aproxima mais. A única coisa que nós temos certeza na nossa vida. Se há uma certeza que o ser humano tem, uma certeza única, real e verdadeira, que ele vai morrer. Que essa vida é um segundo. Eu brinco sempre com meu esposo, porque o tempo que eu chorava para ter filhos era ontem.
era um instante que acabou de passar. Quando eu olho, meu filho mais novo tem 21 anos. Então, é muito rápido esse processo. Ele é muito rápido. E nós precisamos compreender essa passagem por aqui, para nós bem florescer para a vida eterna. É uma preparação, quando nós compreendemos isso, que espiritualmente Deus nos concede a graça de um tempo para nós bem nos prepararmos. É uma preparação para uma graça extraordinária. Aí nós compreendemos o que Paulo está dizendo aqui. Os sofrimentos que nós passamos nesta vida, né, no tempo presente, ele não tem proporção nenhuma com a glória que Deus vai manifestar na nossa vida. As graças que nós vamos receber. Então, nós precisamos estar abertos para isso. E abrir o nosso coração realmente para viver essa graça, né? Quando nós nos abrimos para isso, nós começamos a compreender. Mas essa dor da perda, ela é um impacto muito grande na nossa vida. Eu acho que eu já dei esse testemunho aqui de quando o Senhor recolheu a Natália para a sua glória. E aquele momento foi um momento assim, eu falo de um grande crescimento espiritual na minha vida. Foi uma grande libertação de Deus na minha vida, da minha maneira egoística de viver. Eu vivia voltada para mim, eu queria a satisfação daquilo que eu desejava na minha vida. E eu não me abria para aquilo que Deus queria para a minha vida. Então foi necessário Deus trazer a Natália para a minha vida, poucos dias, para me dar um ensinamento tão grande, mas tão grandioso, que me fez dar um passo enorme. Quando meu esposo se ajoelhou diante de mim, que eu estava lá, eu me escondi num cantinho de um corredor lá dentro do hospital e fiquei chorando de cócoras naquele chão. Meu esposo chegou e se ajoelhou do meu lado. E quando ele me olhou, ele disse para mim que ele nunca tinha rezado para a Natália sarar, nem para ela ir para casa. Mas ele tinha rezado para ela ser feliz. Que ele não podia ser egoísta de querer ela conosco, só passando por sofrimentos terríveis, como o médico tinha nos falado, que seriam sofrimentos terríveis e a Natália não ia caminhar, ela ia permanecer numa cama. Então, eles tinham sido muito claros conosco. E quando meu esposo falou isso, eu olhei para dentro de mim e eu enxerguei a Neida egoísta, a Neida aprisionada nesse mundo, nas coisas desse mundo, sem perceber a grandiosidade daquilo que Deus estava oportunizando para nós. E aquele foi um momento de grande, mas de grande crescimento espiritual, porque eu desejei de todo o meu coração não ser mais egoísta. E hoje, quando eu participo, geralmente, porque a gente tem muitos amigos, muitas pessoas que a gente ama muito, então, quando há esse florescimento para a eternidade de um familiar, de alguém, geralmente isso faz com que muitas vezes eu escute as pessoas dizendo assim: como eu vou viver sem ele? Como eu vou viver sem ela? Eu não merecia passar por isso. E volta dentro do meu coração, porque era isso que eu estava fazendo lá dentro daquele hospital, dizendo assim: por que você me deu então, Jesus, se você ia levar? Você deu sinais de que ela estava curada. Eu estava lá num diálogo com o Senhor, numa cobrança terrível, e Deus usou da boca do meu esposo, que chegou e falou assim: Neide, você é um egoísta. Você só está pensando no teu querer, na tua vontade, no que você acha que é certo. Você não pensou na Natália, você pensou em você, no teu desejo de ter uma filha. Não nela, no que ela viveria. A missão dela foi cumprida. E hoje eu tenho essa plena convicção, sabe, Luciane? Que a missão da Natália nessa terra era me arrancar
da minha maneira egoística de viver. No meu mundinho, no meu castelinho de Senhor, satisfaça a minha vontade. Então, foi assim, extraordinário mesmo. Foi algo que eu digo assim, imprescindível para a minha vida hoje. Quando eu olho, só agradeço a Deus. Eu só E às dou vezes ela veio para isso, né, Neide? eu tenho certeza, a missão dela era essa mesmo. Então, veja a história de uma criança abandonada com 3 horas dentro de uma maternidade. De uma Mudou mãe, tanto a tua vida, né? de uma mãe que foge. Aparentemente, aos olhos do mundo, uma desgraça, né? Algo extremamente ruim, mas que se transformou numa fonte de graça na minha vida. Que se transformou em algo tão grandioso para a minha história. E hoje eu posso chegar para as pessoas e dizer, com toda segurança, sai dessa pequenez, olha para a eternidade, olha para o maior que Deus tem. Quando meu esposo disse, agora você tem uma intercessora no céu, e você precisa fazer as coisas para um dia você estar lá com ela. Aquilo teve um impacto muito grande na minha vida, mas muito grande mesmo. E o desejo de realmente, a partir daquele momento, eu vivo buscando todos os dias. Senhor, se for hoje, me leva se eu for para junto de ti. Se não, me dê a oportunidade de crescer. Me dê a oportunidade de reaver a minha história, de recomeçar e de realmente desejar o céu. Que essa é a grandiosidade que nós temos. Não podemos ficar presos nas situações. É claro que eu tenho certeza que tem tantas pessoas aqui nessa live conosco que realmente vivem situações de grandes dores, de grandes percas. E para a gente bem começar essa live e a Lisiane poder já ir partilhando conosco, eu queria assim dizer para você que está aqui nessa live, que você traz dores profundas dentro do teu coração. Saiba, Deus não erra. Deus não erra. Em nenhum momento. Mas em tudo Deus promove para o nosso crescimento. Para ser graça na nossa vida. Quando nós compreendemos isso, nós desejamos florescer para a eternidade. E de nós buscamos estar todo dia prontos. Essa é a grandiosidade. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, Lisiane, disso. Essa dor que precisa ser enfrentada com naturalidade. Que eu vejo hoje, durante a tarde, eu pedia para Deus assim, que Deus conduzisse a nossa live hoje para que realmente fosse uma fonte de graça na vida das pessoas, que as pessoas pudessem se libertar. E nós estamos aqui para isso, né, Lisiane? Exato, Neide. Lindo mesmo o seu depoimento, né? E me faz pensar assim, o porquê que às vezes é tão um dos motivos, né, que é tão difícil passar, perder, passar por um luto, aceitar a partida de alguém, porque as pessoas pensam em si, né, naquilo que eu estou perdendo, naquilo que eu vou deixar de viver com essa pessoa, ou aquilo que essa pessoa vai deixar de me proporcionar. Mas e Isso. o que o céu quer proporcionar para essa pessoa? O que Deus quer para ela, não é? Então, assim, é isso que é um egoísmo, né? Porque você queria aquilo que a Natália poderia proporcionar para você como mãe, não é? A tua realização como mãe. Né? Isso Só que mesmo. o que Deus queria para a Natália, né? A Natália, Deus já queria a eternidade para ela, o paraíso para ela, que ela fosse brincar de roda gigante lá no paraíso, né? Brincar ou no mundo, né? Nesse mundo dessa alegria perfeita. E você queria fazer aquilo o que ela iria te trazer de alegrias para você, né? Mas com certeza a alegria dela é maior. Eu acredito
Tenho certeza absoluta, Neide, que ela foi para o lugar onde a alegria é muito maior que aquela que você poderia dar para ela, Com não é? certeza. Não, Eu tenho, você sabe. eu tenho uma certeza absoluta disso. E é a palavra que nos diz isso, né, Lisiane? É São É, Paulo escrevendo: tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção. Não há uma proporção, não tem como a gente é. compreender humanamente o que é estar diante da glória de Deus Pai, E né? veja, foram 3 horas de tanta. Tem gente que passa 90 anos e não faz o que a Natália fez em 3 horas, É, não é? é, é isso aí, Tem é livros, isso tem aí. pregações, tem Isso, padres, uma pastores que menina não abandonada, fazem. é, uma menina abandonada 3 horas após o nascimento, que vive do dia 6 ao dia 22 de dezembro. Olha quantos dias que Natália viveu. Só viveu dentro de um hospital. E trouxe uma grandiosidade na minha vida do meu esposo que não há explicação. Não tem como explicar a grandiosidade da missão da Natália. Eu vejo que foi assim uma ação grandiosa da parte de Deus para nos libertar. Veja, Neide, falar de morte não é fácil. Nós todos fugimos disso, né? Tanto é que hoje eu acho até que tem poucas pessoas aqui na live, porque as Isso pessoas não é. querem pensar na morte, né? Mas assim, nós não podemos colocar nada debaixo do tapete. Nós temos que enfrentar. Nós somos apegados, é o apego. Nós estamos aqui, a gente já nasce com a certeza que vai morrer. Não é um processo. A gente se prepara tanto para nascer, ou prepara o nosso nascimento, a gente também tem que preparar a nossa morte, né? E assim, sabe o que me veio agora, você falando da Natália? Ó, veja como é verdadeiro aquela passagem do Evangelho que diz: se o grão de trigo não cai, não morre, ele não dá frutos. O fruto das pessoas, eles vêm depois da morte. As pessoas precisam morrer para continuar fecundas, para continuar na nossa vida. Para aí que o que elas nos deixaram, o que elas deixaram para a humanidade, é depois da morte que os frutos florescem. É depois que a Natália partiu que brotou uma nova vida dentro de você. Ela precisou morrer para dar fruto, sabe? Ela precisou ir para dar frutos, porque daí a gente se dá conta. É como se a pessoa que parte, antes ela estava limitada. O corpo dela só poderia estar aqui agora. E a gente às vezes não tinha acesso a ela. Depois que ela parte, parece que o acesso a ela é muito mais fácil. Parece que ela está muito mais presente conosco do que antes. Então, é essa comunhão dos santos, não é? Essa comunhão das pessoas que já partiram. Então, assim, nós precisamos entender o que é partir, o que é viver do outro lado. Eu tenho pessoas que eu já perdi que eu sinto muito mais próximas de mim do que antes, quando estavam aqui do meu lado, Sim. sabe? Então, assim, nós precisamos compreender o que é isso. E a morte, sabe? Falar de morte, Neide, é falar de vida. Porque pensar no outro lado, a gente pensa e confia, eu confio demais no que Jesus disse. Eu vou para o Pai para arrumar um lugar para cada um de vocês e depois eu volto. Na casa de meu pai há muitas moradas. Isso, eu acredito que eu tenho uma cadeira lá, que você tem a sua cadeira lá. Nós temos o nosso lugar de volta. Nós temos. Ele não nos enganaria. Os homens aqui fora, as pessoas podem nos enganar. Você pode me enganar, eu posso te enganar, mas Deus não engana. Você acabou de dizer, ele não erra. Ele não erra. Então, assim, nós precisamos compreender isto. Que nós, sabe? Então, nós não podemos fugir da morte, fugir do assunto morte, sabe? Porque nós vamos vivendo de uma forma tão superficial, tão num relativismo, que a nossa vida ela não ganha profundidade. Essa vida corrida, as pessoas estão correndo, estão distraídas, não estão presentes no momento presente, não estão. E a nossa vida é o momento presente.
E assim, vai depender, a nossa passagem vai depender do como nós vivemos, o como nós vivemos, não é o que nós fazemos. Não, não, claro que dentro de toda uma dimensão sadia, mas não é assim, o que eu faço, mas o como que eu faço. É isso que vai determinar. Você sabe, Neide, que, agora lembrando aqui, naquele ataque das Torres Gêmeas, Sim. lá, não é? Então, foi interceptado as mensagens dos celulares das pessoas que estavam no avião e que elas entenderam que elas morreriam. E sabe o que tinha nas mensagens, todas interceptadas? Eu te amo e me perdoe. Sabe? Então, assim, ó, o que as pessoas querem? Vai contar o amor. Na sala de embarque, antes dessa viagem definitiva, vai contar o quanto nós amamos, o vínculo que nós fizemos com as pessoas, o nível da conexão que nós tivemos com as pessoas. É isso que vai contar, a compreensão, o amor, a, a compaixão, o carinho, a compreensão, o perdão, a misericórdia. É isto que vai contar. É isto que vai nos dar uma morte serena. Então, assim, pensar na nossa morte é nos comprometermos de uma forma mais profunda em vivermos o amor, buscar a Deus, orar, fazer orações só tem sentido se melhorar a mim para com o outro. O meu relacionamento com o outro tem que ser melhor. É esse o sentido do sagrado, de voltarmos para o sagrado. E sabe, Neide, eu admiro muito você, né? A sua busca, a sua oração, porque eu acredito que a oração também, ela nos traz uma intimidade com Deus, uma amizade com Ele, com Nossa Senhora, com os anjos, com os santos, e que quando nós chegarmos no outro lado, nós seremos íntimos deles. Nós não seremos estranhos e nem eles serão estranhos a nós, não é? Como diz Então, a irmã Zélia, eles nos escolhem já desde aqui. A irmã Zélia sempre fala isso, porque uma época, alguns anos atrás, eu falei para ela, irmã, eu quero uma relíquia. E ela disse, não se preocupe, aquele que te escolher, ela chega até você. Então, é assim, essa comunhão, né? É uma comunhão que nós temos com o céu. E ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Eu tenho uma amiga que se chama Cássia. E eu quero dar esse testemunho para que as pessoas compreendam tudo que você está falando. Que só vai constar com que amor nós fizemos as coisas. A regra de vida da minha missão é essa. A nossa missão tem como regra de vida viver por amor, com amor e no amor. Não é fácil, porque aparentemente parece tudo muito fácil, muito bonitinho. Não é. Você ter todas as suas atitudes, você revisar o teu dia todos os dias e todos os dias você buscar. Você saber que muitas vezes você não pode falar para alguém, porque é o crescimento daquela pessoa. Você está vendo a fraqueza dela ali. Por amor, você tem que deixar essa pessoa passar por aquele processo, muitas vezes de se afastar, de muitas vezes dela viver. E você sabe o que vai acontecer, você está vendo que aquilo é uma fraqueza da pessoa e que ela está passando por aquilo, mas você não pode, por amor, você não pode falar. Que nem tudo você pode chegar e a pessoa tem um processo do qual ela vai viver. Você não pode avassalar a vida do outro, chegar colocando, mas há um processo que precisa. E você precisa deixar a pessoa ir viver aquele tempo na vida dele para depois voltar. E isso tem que ser por amor, né? Aquilo que Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, que fala disso, né? Aquilo que você deixa ali para você voltar para você, que realmente é amor, senão não é, né? Vai voltar. Se é verdadeiro, vai voltar. Precisa esse tempo. Muitas vezes os pais aprisionam os filhos com medo do que vai acontecer com os filhos. Não deixa os filhos viver.
Não deixe ter a sua história, ter suas quedas, ter as suas derrotas, porque é inevitável que nós vamos ter derrotas, nós vamos ter situações das quais ficam querendo proteger tudo, não deixar viver nada. O que acontece? A pessoa acaba criando uma revolta dentro da pessoa e é um afastamento, né? É um afastamento que acontece. Eu quero falar para que você compreenda o que a Lisiane está dizendo agora. Eu quero que você, depois de eu dar esse testemunho, você vai compreender com clareza o que ela está falando. Eu tenho uma amiga que se chama Cássia. E a Cássia tinha um filho e uma filha, o Rafael e a Fernanda. Eu já falei dela aqui. A Cássia é uma mulher que busca santidade, assim, é uma das mulheres que eu conheço que mais busca santidade, que tem uma pureza de coração. A Cássia não vê maldade, as pessoas podem estar falando mal dela na frente dela, que ela não vê. O coração dela é tão puro que ela não percebe. Eu já vi pessoas fazendo acusação dela e rindo dela, e ela não percebeu, ela riu junto. Eu fiquei chateada e a Cássia estava de boa. Ela, não, amiga, não era isso que você pensou para ela. Ela não viu nada. Porque ela é uma pessoa de um coração extraordinário. Eu tenho uma admiração assim, tremenda por ela. A filha mais velha da Cássia, a Fernanda, que hoje eu peço a intercessão dela. Quando eu vou pregar, eu sempre peço a intercessão da Fernanda. A Fernanda teve linfoma no mediastino. E a Cássia viveu todo aquele período da enfermidade da Fernanda. Hospitais, tratamento, remédio que precisa o juiz liberar, porque senão não tinha nem como SUS entregar aquele remédio. Então, assim, foi dores profundas. E a Cássia viveu tudo isso. Ela viveu toda essa a história da Fernanda, toda essa dor. E ela chegou num determinado momento que a Cássia, ela fazia aniversário no dia seguinte e no dia anterior ela disse para Deus: Senhor, eu te amo, você é o meu Deus, e eu quero te pedir um presente, Jesus. Ou você dá um milagre e curar a Fernanda, eu não quero mais ver ela sofrer. Porque a Fernanda começou a ter falta de ar, né? E ela disse: ou você leva ela, me dá de presente de aniversário, leva ela para o céu. No dia do aniversário da Cássia, a Fernanda adentrou o céu. E eu falo adentrou o céu sem medo de errar. Fernanda foi uma menina que foi pura para o céu. Uma menina que viveu a castidade, que cresceu dentro de um grupo de oração, que foi serva, que estava fazendo caminhada numa comunidade de vida, na Divino Oleiro, lá em Joinville. Se eu não me engano, perto de Camboriú. Não posso precisar a cidade. Mas, olha... Celso Ramos. Oi? Governador Celso Ramos. E a Cássia pediu isso para Deus, sabe? Numa entrega profunda. E a Cássia viveu o período de luto da filha. Ela viveu. E hoje, e depois Deus deu outra filha para ela já, depois dos 40 anos, Deus deu a Júlia, que é uma bênção, que já está com 10 anos, uma bênção, uma graça extraordinária de Deus. Mas sabe o que eu vejo? Na Cássia, a Cássia, por vezes, ela chora de saudade da Fernanda. Ela tem saudade de elas ir para o grupo de oração juntas, dela partilhar tudo juntas, delas conversar, da Fernanda ser aquela companheira, amiga dela. Mas quando você fala com a Cássia, você tem a certeza de um coração curado, de um coração que tem a certeza de onde a filha dela está e que faz tudo para um dia se encontrar com ela lá. Sabe? É lindo isso, é extraordinário. E eu queria que você falasse um pouquinho, Lisiane, para as pessoas que estão aqui conosco, por que muitas pessoas trazem dores e acabam descarregando essas dores em cima de outras pessoas e sofrendo
porque elas não vivem um período de luto, um período de deixar Deus curar o coração. Uhum. Eu queria que você falasse disso um pouquinho, porque eu encontro muitas pessoas machucadas, mas estão machucadas porque não viveram o período, sabe? A fuga, correm para o mundo, correm para as diversões, para não pensar, para não viver aquele momento, para não passar por aquele processo doloroso. Veja, Neide, olha que lindo o luto da Cássia, né? É uma Lindo. dor, é uma dor. O luto é uma dor, mas é uma dor de paz. O luto da Cássia é uma saudade de coisas boas. É uma saudade de rezar com a filha, é uma saudade daquele céu que a filha também proporcionava para ela. É uma saudade daquela risada que ela dava com a filha, saudade daquela companhia, daquele café, daquele bolo, daquelas brincadeiras que ela fazia com a filha, tudo que ela deu e recebeu, né? Então, assim, é um luto que vale a pena. É um luto que ela diz, eu sofro, mas porque... Assim, o luto é o preço do amor. Então, o preço do amor da Cássia é essa saudade que ela sente. Mas é uma saudade que ela pode chorar, ela pode se ajoelhar, mas que ela deita e dorme em paz. É um luto de paz, é um luto de serenidade, é um luto de amor, é um luto de alegria, é um luto, como diz São Paulo, combati o bom combate e guardei a fé. Ela combateu todo o combate com a filha dela, ela deu tudo para a filha e recebeu tudo da filha, não é? Então, assim, agora, existe um luto de arrependimentos, existe um luto de culpas, existe um luto de remorso, existe um luto de mágoas, de ressentimentos, de rancor. Existe um luto de dores, de situações mal resolvidas, de perdões que não foram dados, de perdões que não foram pedidos, de compreensões, uma fala de um egoísmo ou como que a gente diz, um tratamento mal, uma hostilidade, uma surra, uma violência psicológica, uma negligência. Então, esse luto é um luto que dói e que ele só é vivido bem se a pessoa fizer um processo de cura do remorso, do perdão. Às vezes precisa fazer um processo de perdão, mesmo que a outra pessoa já tenha ido, já tenha partido. Então, assim, sabe, pensar no hoje, no como nós vivemos, é nós nos prepararmos para os lutos da nossa vida. Todos nós vamos ter lutos, todos nós vamos viver a dor da Cássia, de um jeito ou de outro. Uma hora alguém dos nossos vai partir. Nós não sabemos qual que vai ser a ordem. Nós não sabemos, nós temos que estar preparados. Jesus pede, uma hora ou outra o ladrão vem, não é? O ladrão chega, ele não marca, ele não tem hora para chegar. E nós precisamos estar preparados. E o que é que vai preparar? O que eu vivi com essa pessoa e o que eu vou viver com ela. O que é que dá forças para Cássia viver o luto dela? O que ela viveu com a filha de bom. Então é o que nós vivemos de bom com o outro. Por isso que vale a pena, por isso que eu falo tanto da inteligência emocional, do recomeçar, do perdão, da compreensão, de compreender o outro, para que a gente possa um dia viver tudo que a gente for para viver ainda de luto e de perda. E a nossa passagem, sabe, Neide, na abordagem do inconsciente, na terapia, às vezes aparece os antepassados que estão num escuro, que estão não se permitem o amor de Deus, porque acham, eles fazem um balanço na vida
e acham, eu deveria ter amado mais, ou eu deveria ter compreendido, ou eu deveria ter feito tal coisa, e eles ficam num arrependimento que eles não se sentem merecedores do amor de Deus. Então, assim, aquilo que nós temos que fazer hoje, em algum momento a conta vai vir. Ou essa conta da consciência vem hoje, ou vem o ano que vem, ou vem daqui 10 anos, ou vem na nossa sala de embarque para a viagem definitiva, ou vem depois da morte. É Então eu isso mesmo. sempre digo, você prefere se dar conta do que tem que mudar lá ou aqui? Lá depois a gente tem que rezar pelas almas do purgatório. Eu vou ter que Você vai contar com a depender oração da da oração. Neide. Eu vou É ter que isso aí. pedir para a Neide. Vou ter que Você ficar vai pedindo. depender da oração do outro. E quando o outro estiver com o coração aberto, porque Isso. Neides só tem uma que eu conheço, não tem várias Neide que rezam de madrugada, que rezam Mil Ave Maria, que rezam as Mil Misericórdia, que rezam. Agora, então, é melhor nós revermos aqui aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa reparar, aquilo que a gente precisa perdoar, pedir perdão. Tem que ser feito aqui. Não, não vamos fazer de conta que a morte só chega no vizinho. É só os outros que morrem, é só o filho dos outros que morrem. Por isso que depois chega e diz assim, mas como Deus fez isso para mim? Não, Deus não fez nada. A morte, ela é certa, como você disse. Está escrito que nós vamos morrer. Jesus Cristo morreu e a pior morte que ele que teve foi ele. Não é? Então, nós precisamos ter essa certeza, a morte vai chegar. E pensar na morte é pensar no nosso, na nossa melhor forma de viver, na nossa melhor forma de ser com quem? Com o outro. Eu E, sempre, sabe, assim, Lisiane, eu tenho dentro do meu coração que a força extraordinária, a força que impeliu Nossa Senhora, a coragem, a força do coração dela, de Nossa Senhora de pé aos pés da cruz, vendo seu filho olha crucificado. que ó, tem um crucifixo aqui, ó. Ah, isso aí, isso. É a força desse amor. Um amor sem limites, um amor sem reservas, um amor de uma mãe capaz de olhar nos olhos do filho e dizer: cumpre a missão. É isso mesmo. Eu estou aqui, aos pés da tua cruz, para dizer para você que eu estou do teu lado e que é preciso tudo isso para que o Paráclito venha, para que a força do coração venha para as pessoas, para que elas creiam, para que a vida nova, o homem novo, a mulher nova possa renascer todos os dias. Então, essa força desse amor tão extraordinário, todas as vezes que eu, em algum momento da minha vida, assim, eu olho e falo, não, eu não quero mais, ou isso não vale a pena, eu imagino Nossa Senhora aos pés da cruz. Todas as vezes. É ali que brota a minha força. Não, eu vou continuar amando. Vale a pena amar. Vale a pena lutar. Não, eu não vou desistir. Sabe quando meu pai teve hemorragia interna, ele chegou no hospital com a hemoglobina dele menos de 3. O médico disse que para um homem isso já é praticamente uma morte. Não tinha mais o que ser feito. E eu me ajoelhei naquele pronto-socorro e eu pedi para Deus que se o meu pai fosse para ele, que Deus levasse. Mas que se ele não fosse, que Deus permitisse ele ficar e se reconciliar. Aquilo que os passageiros fizeram no momento do choque com as torres gêmeas foi exatamente isso que aconteceu com a nossa família. Meu pai ficou 6 meses de cama. Um homem que estava há mais de 50 anos sem confessar, confessou 2 vezes e a terceira recebeu indulgência plenária. Então, Deus deu tempo para todos os filhos, para a esposa, pedir e dar o perdão para o pai. Pedir e dar o perdão. Não é fácil. A gente falando assim parece fácil. Não é. Não é.
Mas é uma decisão que a gente tem que ter dentro do coração. Então, eu me decido a viver de tal forma a florescer para a eternidade. Então, eu não vou deixar nada ficar dentro do meu coração. Eu não vou precisar chegar num extremo de estar um avião sendo jogado contra umas torres para mim ter a coragem de mandar uma mensagem e dizer assim, ó, eu te amo, me perdoe. Isso tem que ser todo dia. Isso tem que ser uma conduta. Isso tem que ser o objetivo da nossa vida. De não ficar guardando nada. De não ficar carregando pedras, né? E muitas vezes a gente vai enchendo a sacolinha de pedras, de pedras, de pedras e vai carregando esse peso durante toda a vida. Viver de tal maneira a florescer para a eternidade. Então, quando você falava, me vinha assim, sabe, no meu coração, é isso mesmo, né? Vamos buscar viver essa intensidade do perdão, né? Eu quero partilhar com vocês de uma pessoa que eu atendi, que Deus falou no meu coração, ensina ela a rezar o terço do perdão, que é o terço que eu rezava quando meu esposo me traiu há mais de 21 anos atrás, que eu ia para o sacrário e rezava esse. Então, hoje eu tenho ensinado todas as pessoas a rezar, para abrir o seu coração, para fazer aquilo que você dizia, Lisiane, né? Não ser um luto de arrependimento, né? De dor, uma dor de arrependimento de não ter amado, de não ter perdoado, de não ter se reconciliado. E eu fui rezar para uma pessoa e Deus falou, ensina ela a rezar o terço do perdão. E eu fui ensinar. E ela falou, não tem ninguém para perdoar. Nada assim que eu lembre. Que ela falou, e daí o Senhor falou, ela precisa perdoar o pai, porque o pai morreu. E eu falei para ela, você precisa perdoar o teu pai por ele ter morrido. Aquela mulher brotou um choro de dentro da alma dela. Era algo tão dolorido. E ela chorava e ela dizia assim, eu não perdoo ele, ele me deixou pequena. Eu não tinha nem casado. E foi muito sofrimento na minha vida pela falta do meu pai. Eu me sentia desprotegida. E ela não perdoava porque o pai morreu alcoólatra. E ela disse, ele quis morrer. E ela precisou fazer esse processo para a vida dela poder dar continuidade, porque ela estava aprisionada. Estava vivendo uma cadeia na vida dela. E quando ela viveu esse processo, então a vida dela houve a ruptura e ela conseguiu ser livre. Por isso que eu quero dizer para você que você está nessa live ou você conhece alguém que vive essa realidade. Há formas de se libertar psicologicamente desses bloqueios, desses medos. Eu, particularmente, quero muito fazer. Um dia Deus vai me propiciar essa graça. Eu quero fazer o ADI. Eu já pedi para Deus, assim, que Deus prepare o dia que Deus achar, que Deus preparar, eu quero fazer. Porque eu vejo que a gente precisa entender que Deus faz a parte de Deus, mas nós precisamos fazer aquilo que Deus nos coloca ao nosso alcance. Deus não potencializa um conhecimento, Deus não distribui esse conhecimento para as pessoas para ele ficar perdido, para não ser nada, para não ser usado. Então, nós precisamos buscar. Quem sabe você está aqui nessa live e você diz, não, eu preciso. Eu tenho esse bloqueio, eu tenho essa necessidade para mim ser verdadeiramente livre. Vamos buscar? A Lisiane está aqui para isso. Uhum. É aquilo que ela disse nas lives, que eu já peguei o chavão dela, tenho usado comigo. Nós estamos aqui para te ajudar, para te realizar, né? Para ser filha de graça de Deus, para você poder bem viver, para você bem aproveitar esse tempo do hoje da nossa vida. Né, Lisiane? Neide, você sabe que você falando do perdão, a gente vê isso também nas terapias, né? O perdão, quando ele é dado, mesmo que a pessoa já tenha partido, ele chega até a pessoa onde ela está e libera.
Nós estamos com a internet da Lisiane. Deu uma travada, Lisiane, você vai É, ter que tá. tomar. Eu estava falando que se alguém aqui tem algo a ser resolvido com alguém que já partiu, que não está mais aqui, o perdão que é dado, mesmo que ela não esteja mais aqui, às vezes num momento de oração, diante de um sacerdote, diante de um sacrário, verdadeiro, assim, de dar esse perdão, sabe? Porque o perdão nos liberta e liberta também quem está, quem já partiu. Quando você disse, né, Neide, que você deu o perdão para o teu marido, o teu perdão pode dar a eternidade para ele, sabe? Ninguém erra porque quer. As pessoas erram porque elas carregam dores, elas carregam marcas, feridas, elas já estão dando o melhor de si, elas nem sabem por que elas estão errando. Tenho certeza que o seu marido devia ter coisas no inconsciente dele que faziam com que ele fizesse aquilo lá, que nem ele sabia por que ele estava fazendo, sabe? Com E certeza. né? E assim, às vezes ele poderia até fazer as coisas escondidas, não queria que você soubesse, porque ele não queria te magoar. E por que ele não queria te magoar? Porque ele te ama, ele te amava, né? Então, é por isso que as pessoas não sabem o que estão fazendo. Jesus disse na cruz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que eles estão falando. Então, eu insisto também, né? Não é justo, por exemplo, veja bem, esse pai abandonou a criança. É uma dor, é uma dificuldade, mas assim, eu não posso moldar a minha vida, fazer um plano de vida em cima do que o meu pai fez para mim. Nós não podemos, né, determinar a nossa existência por causa da fraqueza, por causa de um trauma do meu pai. Meu pai tem um problema lá atrás que eu não pode ser meu esse problema. Eu não posso colocar minha vida a perder porque eu tô magoada, porque eu tô ressentida, porque o meu pai fez isso, porque o meu pai fez aquilo. Deixa isso na conta do seu pai. Isso é a conta dele, não aumenta a sua conta. Ou não cria uma conta sua que depois, no luto ou na sua partida, você vai ter que resolver isso. E daí não dá mais. Não dá mais para resolver depois. Sabe? Depois não dá mais tempo. Daí nós vamos ter que contar com as orações da Neide para as almas do purgatório, não é? Da Neide, de todas as pessoas que rezam pelas almas do purgatório. Então, assim, nós precisamos urgentemente, sabe? Pensarmos, refletirmos no nosso hoje, refletirmos no como que nós estamos fazendo com o marido, como que nós estamos fazendo com os filhos. Às vezes tem tantos pais que enxotam os filhos para fora porque o filho tem uma dificuldade, porque o filho não faz o que a mãe quer, o que o pai quer. Tantos filhos que eu vejo às vezes assim com problemas de homossexualidade e que está sendo o fim do mundo para os pais. Tem que acolher esse filho, é no amor que esse filho vai ser ajudado. É O amor. no amor. É no amor, não é de outra O amor forma. cura tudo. É, O amor cura tudo. o amor cura tudo. E sabe assim, Neide, o que me vem agora também, eu quero compartilhar com vocês, e uma das coisas que me ajuda muito a pensar na minha morte, na minha passagem para o outro lado, foi um. Eu li um livro de um sacerdote que ele escreve a nossa maior dádiva, o morrer e o cuidar. Que é cuidar de quem está para morrer e o nosso morrer. Então ele acompanhou um circo e nesse circo tinha um trapézio, os trapezistas. Acho que você já foi em circo, né? Já. Muitas pessoas que estão aqui já devem ter ido em circo. E ele ficou amigo do pessoal lá do circo e daí até convidaram ele para viajar com esse circo. E ele ficava encantado com os trapezistas. Sabe, né? O trapézio que a pessoa se joga e vira as piruletas, né? E ele um dia pediu para fazer uma reunião com esse, quis saber deles como que coragem que você tem de se jogar lá de cima, tem que ter muita coragem, né? Daí ele falou assim: o protagonista, a pessoa mais importante aqui não é eu, não é eu. Eu só me jogo porque eu tenho certeza
que tem uma pessoa de braços estendidos que vai me segurar. É ele que me segura. Então, eu só me jogo porque eu tenho certeza que ele vai me segurar. Então, você tem que admirar quem me segura, não sou eu que me jogo. Então, a pessoa mais importante aqui no trapézio é quem me segura. Porque é ele que me dá confiança para me jogar. E aí ele faz uma analogia que do outro lado está Jesus, Deus, Nossa Senhora, com os braços estendidos, nos esperando. Então, é isso que eu tenho certeza. Por isso que eu tenho muita tranquilidade que na hora da minha partida eu vou me jogar. Eu vou me jogar porque tem um braço estendido do outro lado. E que nós precisamos, quem está aqui, dar a mão para quem está fazendo a transição. Existe uma transição daqui para lá e de lá para cá. Tem alguém que me entrega aqui e alguém que me recebe do outro lado. Então, cuidar de quem está morrendo, o que a Cássia fez pela filha dela foi entregar. Nós não precisamos fugir de quem está morrendo. Nós não precisamos ter segredos com quem está morrendo. Quem está morrendo tem o direito de saber que está morrendo, que vai morrer, porque ele tem o direito de se preparar para essa morte, para essa transição. E nós temos que dar as mãos para essa pessoa, nós temos que rezar com ela, nós temos que falar coisas do amor, do nosso sentimento, temos que escutá-la. As pessoas que estão nesse processo de partida para o outro lado, elas têm um poder, elas têm uma força que nós não precisamos ter dó delas. Elas sentem a nossa dó e elas têm dó de nós que ainda vamos continuar nesse vale de lágrimas, porque elas já estão saboreando a glória de Deus. As pessoas que já estão num processo final de vida, elas experimentam a glória antes, elas têm uma força que elas são capazes de nos consolar. Recentemente, uma mãe que eu acompanho, que ela até mora num outro país, ela estava bem, foi no médico numa sexta-feira e o médico disse: o seu câncer não tem mais, agora não tem mais o que fazer. Isso era numa sexta-feira, a mulher estava bem que nem nós. Na terça-feira ela morreu. Aí ela telefonou, ela mandou mensagem, mandou áudio para todos a família e ela consolando a família. Eu escutei os áudios dela consolando, dela dizendo: agora não é hora de desespero, agora não é hora de choro, agora é a hora da nossa união, agora é a hora de nós nos unirmos e acreditarmos em tudo que nós vivemos até hoje. Agora é a hora da fé, agora é a hora da confiança. E foi lindo, 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 porque toda a família participou através de uma videochamada da partida dela. Estavam todos reunidos com ela, esperando ela dar o último suspiro. Então, assim, e depois ficou uma alegria tão grande na família, tão grande que parece que ela continuou de outra forma. A família mudou depois disso, depois da partida dela, sabe? Então, assim, nós precisamos estar atentos a quem morre. As pessoas pisam em ovos. A gente tem... Sim. A morte é a experiência mais humana que existe. A morte nos faz todos iguais e nós precisamos dizer como que nós queremos morrer. Nós precisamos deixarmos um testamento de vida. Como que eu quero que seja a minha partida? Eu quero, se eu estiver doente, eu quero que cantem essa música. Eu quero que rezem assim comigo. Eu quero que peguem na minha mão. Eu quero que me entreguem para as outras mãos que estão do outro lado. Nós temos que ter uma morte consciente. Nós não podemos ter uma morte que não é pensada, que não é refletida. A morte é a nossa experiência espiritual mais profunda. Nós rezamos, nós estamos aqui, Neide, você reza porque um dia nós vamos ter essa partida. Não tem sentido a vida de oração, não tem sentido a vida de sacramento, não tem sentido se não for a vida eterna. Por que termos medo da morte se a gente passa a vida se preparando para ela? Com certeza, com certeza.
eu ouvindo você falar, por várias vezes as pessoas falam assim, não fala disso, Neidinha, porque eu tenho tudo programado. As músicas todas que é para cantar, eu falo, pode cantar, eu não quero saber. Falei, meu velório tem que cantar todas as músicas de louvor possível da face da terra. Falei, eu não quero saber de chororô, quero todo Mas mundo. antes ainda, hein, Neide? Se você ficar doente, tiver alguma doença e tiver essa preparação que seja cantado tudo isso antes da tua partida. Isso mesmo, essa bem preparar. Ai, que pena, tá terminando a nossa live, porque nós temos um tempo e esse tempo está chegando ao fim. Mas é assim, eu acho que o pessoal foi gostando, Lisiane, e foi aumentando o número das pessoas. Pois é, a gente não veio falar de coisas É, ruins, a gente veio falar de coisas boas, né, Neide? sim, sim, sim. Alguém está colocando aqui, já tenho reservado o dinheiro para as 30 missas gregorianas seguidas. É isso aí, é isso aí. Tem que mandar rezar as missas gregorianas, sim, é isso mesmo. Mas, gente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Semana que vem nós retomamos, né, Lisiane? E, se Retomamos. Deus quiser, nós estaremos aqui. Nós vamos ter que encerrar, porque vai cair de qualquer forma. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Beijo no Tchau. coração de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe, minha amiga. Um Tchau, abraço. Neide. Um abraço, beijo. Beijo. Estamos juntos. Juntas.